Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Quem era Paulo? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, conforme Romanos capítulo 1, versículo 1. Esse é um texto bíblico muito interessante, porque apresenta o apóstolo Paulo como alguém separado pelo próprio Deus. Não foi Paulo que se chamou, foi Deus que chamou Paulo. Então isso credenciava ele para ser um apóstolo, porque foi Deus que chamou ele para ser apóstolo. Não foi ele que se auto-intitulou e quis ser apóstolo. Outro aspecto também interessante, em Atos capítulo 22, versículo 3, diz assim, o apóstolo Paulo mencionando: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então, o apóstolo Paulo, ele com uma certa idade, novo, ele teve o acesso ao melhor do ensino judeu. Estudou aos pés de Gamaliel, que era referência no ensino judeu daquele período, certo? Uma das escolas, existiam outras escolas, mas a escola de Gamaliel era por muitos a melhor que tinha para o ensino judeu, tá certo? Então, foi esse o grande mestre de Paulo, que até então ainda era Saulo, né? Importante mencionar isso, chamado de Saulo, mas esse é o aspecto a se considerar. Um outro elemento também, em Gálatas capítulo 1, versículo 14, diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, o apóstolo Paulo ele ressaltava que ele tinha uma conduta que a conduta dele estava se assemelhando ou estava integrada ou ligada à teoria, ao que dizia o ensinamento. Ele seguia isso na prática. E isso, obviamente, faz muita diferença, porque ele vivia aquilo que ele pregava, aquilo que ele acreditava. Por mais que ele estava onde? Ainda no judaísmo. Não é o Paulo cristão, é o Paulo judeu ainda. Só que ele, quando faz menção a isso, ele já está crente, lógico, né? Mas ele está fazendo referência que quando ele era judeu, ele fazia a coisa no alto padrão do judaísmo. Diz o seguinte também em Atos, capítulo 23, versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus, e é importante deixar bem claro, os saduceus eram uma ala do judaísmo distinta dos fariseus. Olha, e outra de fariseus, ou seja, tinha grupos de saduceus e de fariseus, e diz o seguinte, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado? E aqui tem uma exclamação, porque os fariseus acreditavam na esperança, na morte e ressurreição do Messias. Então, o que Paulo estava dizendo é que o Cristo era aquele Messias que os fariseus pregavam, que os fariseus acreditavam. Já quanto aos saduceus, existia um pensamento distinto quanto ao aspecto da ressurreição. A gente não vai entrar aqui em detalhes, pois não é o foco da lição bíblica. Tanto o grupo de fariseus e saduceus, eles estavam lá integrados. E Paulo, obviamente, tinha um alinhamento com os fariseus. Então ele exclamou, ele colocou em xeque a própria crença do grupo a qual ele participava. Ou seja, ele estava criando aí uma espécie, olha, vamos ser coerentes com o que eu estou pregando, com o que eu estou ensinando, com o que eu estou crendo. É basicamente uma espécie de continuidade, vamos dizer assim, do que pregamos, do que acreditamos no judaísmo. Era basicamente isso que ele estava querendo meio que sugerir, né? E a gente percebe também que Paulo tinha essa estratégia quando ele ia para as viagens missionárias. A gente vai ter um foco específico sobre isso, mas ele procurava as sinagogas. Existia uma lógica por isso, existia um propósito para isso. E aí é interessante considerar isso. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!